Que o povo de direita não vai mais para as ruas em manifestações. Com esse vídeo, eu vou tentar responder a essa pergunta que muitos se fazem com estas arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, a última agora proibindo que todos os filhos do presidente Bolsonaro possam visitá-lo na casa dele, onde ele está em prisão domiciliar humanitária. Então vamos lá. Por que que o povo não vai mais para as ruas? É um absurdo, não é? Era hora do povo estar se revoltando contra estas ordens ilegais desse ministro, desse ditador. É verdade. Em qualquer outro país, talvez isso estivesse acontecendo, mas vamos a uma explicação rápida aqui do professor. Primeiro, o povo já foi para as ruas e foi, além disso, acampou na frente dos quartéis. Vocês lembram? Nós fomos dezenas de vezes para as ruas. Eu mesmo fui umas 5, 6 vezes para as ruas. Estive na frente do quartel por um período pequeno, mas estive em Ibirapuera. Mas o que acontecia? Havia uma convocação ou de políticos ou de líderes da sociedade civil, como por exemplo o pastor Silas Malafaia. Havia aquele start para as pessoas irem para as ruas. E nós fomos para as ruas antes do presidente Bolsonaro ser eleito, durante o governo do presidente Bolsonaro e depois de que o presidente Bolsonaro saiu da presidência da República. Mas havia uma convocação. O que aconteceu? Né? Aconteceu que em todas estas manifestações, excetuando-se aqui os quartéis, que eu vou já falar, os políticos e aqueles que organizavam essas manifestações transformaram estas manifestações em verdadeiros shows a céu aberto, festas. Não havia ali um ambiente de revolta, não, havia um ambiente festivo, com as famílias, todas ali felizes, com músicas, com animadores de auditório, naqueles carros de som, coreografias, como eu disse, músicas, canções. Era uma verdadeira festa com esse tipo de situação que eu estou aqui dizendo. Era um passeio realmente que nós fazíamos aos domingos aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em outros locais, no Rio, em Copacabana. Então havia aquela festa, aquele ambiente festivo, com muita música, coreografia, alguém lá do carro de som gritando palavras de ordem e puxando músicas em favor do Bolsonaro e assim por diante, músicas conhecidas que o povo cantava. E aí vinham os discursos políticos de todos que estavam ali, pensando apenas em eleições, um ou outro falava alguma coisa a mais, como por exemplo o pastor Silas Malafaia, como o Nicolas, por exemplo. Mas aqueles discursos eram repletos de promessas, de chavões e muitas bravatas também, promessas que não foram cumpridas, muitas delas. E quais foram os resultados dessas manifestações, gente? Manifestações de multidões, de milhões de pessoas nas ruas pelo Brasil inteiro durante um período grande. Os resultados objetivos, concretos daquelas manifestações que o povo foi ali exigir democracia, exigir liberdade, Deus, pátria, família, liberdade. Quais os resultados, gente? Objetivos que os políticos levaram à frente, tendo aquela massa popular como apoio. Nenhum resultado. Absolutamente nenhum. Não fizeram absolutamente nada.
E o que aconteceu de fato é que o povo que estava nas ruas foram presos. Pessoal do 8 de janeiro. Pessoal na frente dos quartéis em Brasília foram presos. E os demais que estavam em quartéis pelo Brasil foram embora assustados também. Então, meus amigos, nós fomos sim para as ruas e durante anos nós fomos para as ruas. Em multidões, famílias, só que desvirtuaram esta manifestação para torná-la uma festa com verdadeiros shows, com verdadeiros carros alegóricos, com discursos políticos e promessas não cumpridas. E aquele povo todo que estava na rua, lá em Brasília, foi preso. E os demais assustados voltaram para casa. Os caminhoneiros foram desmotivados a parar o Brasil. Quando o presidente saiu, foram deixados para serem presos. Esta é a verdade. Não adiantou nada essas manifestações. Agora, há pouco tempo, fizemos outras também, quando o pastor Silas ainda estava sem ser perseguido pelo STF. Fomos para as ruas, eu fui para as ruas com a minha esposa. Mas, de novo, festa, sorriso, brincadeira, musiquinha e nenhum resultado. Objetivo concreto. Os políticos não usavam e não usaram esta força do povo para fazer alguma coisa. Então, a verdade, meus amigos, meus seguidores, é que não temos políticos que tenham coragem e convicções. Nós só temos políticos que só pensam em eleições, em projetos pessoais de poder, em ganhar espaço na política, em ter uma vida confortável, dependendo do nosso dinheiro. Então, as manifestações todas que nós fizemos não serviram para nada, serviram apenas para um grupo grande ser preso. Então, não faz sentido esse tipo de pergunta. Por que que o povo não vai para as ruas? Nós já fomos, e eles não fizeram nada. Não adiantou nada. Só tivemos patriotas presos. E aí vem de novo essa ladainha. O povo tem que ir para as ruas, o povo tem que se revoltar. Estão pensando que o povo é besta? Nós já fizemos isso por um grande período de tempo, mas eles não reconheceram e não valorizaram isso. Muitos deles nos enganaram, não cumpriram o que falaram de cima dos carros, dos caminhões de som. Então hoje o povo está assustado, desanimado, porque não adiantou nada o sacrifício dessas famílias. Por isso o povo não vai para a rua. Deu para entender? E de quem foi a culpa disso? Quem foi o culpado por esse desânimo do povo? Imaginar agora que não adianta isso. Essa sensação, impressão do povo de que não adianta ir para a rua. Ora, os culpados são os políticos de direita. Eles são os culpados. Eles não souberam usar o poder do povo para pressionar, para com coragem peitar o sistema, para com coragem não aceitar arbitrariedades. Eles não tiveram coragem, nós tivemos. Nós fomos para as ruas, mas nós não somos políticos, nós não podemos legislar, nós não podemos mudar nada, só o que nos resta é votar, e votar em quem eles colocam para nós votarmos. Os candidatos que aí estão nunca fizeram nada, gente. Nunca. Nós elegemos um presidente de direita e ele está preso. E não há uma mobilização, uma organização entre os políticos, não há uma convocação, não há
nenhuma medida que eles nos ofereçam, só fazem vídeos pela internet, só reclamam, olha que absurdo que o Moraes fez. Isso não adianta nada, eles têm que ter coragem para peitar. Os congressistas de direita têm que fazer alguma coisa no Congresso, parar tudo, travar tudo, exigir que sejam votados os impeachments, as leis, os impeachments dos ministros, as leis contra essas arbitrariedades, colocando um freio no Supremo, mas eles têm medo também de serem presos. Se formasse um grupo grande e fossem mesmo à frente com coragem, talvez acontecesse alguma coisa. Se bem que eu não acredito que eleições sejam a nossa solução. Não adianta eleger um político ou outro se o sistema ainda está todo aparelhado. O trabalho tinha que ser feito nas bases, formando, conscientizando, criando organizações de direita, militância de direita organizada, que não existe no Brasil, só tem organização de esquerda organizada, MST, MTST, UNE e assim por diante. Nós não temos uma organização de direita no Brasil. Em vez deles trabalharem nisso, eles ficam lá pensando apenas neles. Vou dizer uma coisa para vocês. Todos os políticos, sem exceção, só pensam neles. Eles não pensam no povo. Eles pensam nos próprios interesses. E quando eles fazem alguma coisa que é boa para o povo, é porque aquilo também é bom para ele. Foi banida da vida política honestidade, justiça, coerência, honra, moral, ética. Eles trabalham e se organizam ali, não tendo nada disso como base, não levam nada disso em consideração, são desonestos. Eu não estou dizendo de roubar, não, só não. Estou dizendo de ser desonestos com o povo. Prometem algo, não fazem. Querem que a gente seja coerente na hora de votar, mas eles não são coerentes na hora de agir como políticos. E vem agora com essa conversa que nós temos que ir para a rua. Nós não iremos, claro que não, nós não somos bobos. Eles é que têm que fazer alguma coisa. Nós já fomos. Eles é que têm que agir. Nós temos que exigir deles que eles façam alguma coisa, que eles tenham coragem, que eles sejam homens. E as mulheres de direita que tenham também coragem para agir, não ficar pensando só em eleição. Eleição não resolve nada. Eleger um presidente da República não vai resolver nada. Eleger senadores não vai resolver nada, porque o sistema está montado, aparelhado. Eles não vão conseguir fazer nada, porque a maioria deles, inclusive, tem o rabo preso. A maioria desses políticos de direita tem o rabo preso, também são corruptos, iguais ou piores do que aqueles da esquerda, ou estão todos envolvidos. Nós sabemos que ainda vai aparecer muita coisa nessa campanha. E nem tudo vai ser narrativa e mentira, mentira da esquerda, não. Vai ter muita coisa escondida. Então, meus amigos, por que, que a direita não vai para as ruas? Porque o povo de direita se cansou de ser feito de palhaço pelo pessoal da direita. Nós nos cansamos de serem feitos de palhaços, de sermos feitos de palhaço. Não é mais para ir para a rua. Eles têm que fazer alguma coisa por nós. Se organizarem, trabalharem nas bases, formarem organizações de direita que não estão vinculadas a partidos, como fazem a esquerda, formar uma militância realmente organizada, não esse monte de gente gritando na internet. Isso não é militância. Militância são grupos organizados. Os intelectuais de direita têm que sair da comodidade, começarem a trabalhar, formarem pessoas, como faz, por exemplo, aquela produtora Brasil Paralelo, ensinarem as pessoas, formarem novos conservadores, começar de baixo para cima. Não é colocando um político lá que nós vamos resolver. Então, eu falo por mim, pela minha esposa, que nós estivemos todos esses períodos na rua. Nós não vamos mais. Nós não vamos mais
servir de idiotas para essas pessoas que não têm coragem. Nós somos corajosos, eles não são, só pensam em eleição. É por isso que o povo de direita não vai mais para as ruas. Cansamos. Vamos exigir, gente, desses políticos aí, que eles tenham coragem. E se eles não tiverem coragem, vamos trabalhar na formação de novas pessoas, trabalhar nas bases, nas famílias, formar grupos de discussão, conversarmos sobre conservadorismo, liberalismo, comunismo, socialismo, movimentos sociais, ensinarmos nossos filhos, nossos netos, prepará-los para a luta que vai ser na escola e na universidade, que é o ninho da serpente, que os políticos nunca mexeram em nada, são covardes, nunca quiseram mudar nada nas universidades, e são nas universidades que são formados os comunistas, que vão para todos os espaços da sociedade. Nós temos que trabalhar dessa forma. Eles só pensam em eleições. E eleições não são a nossa solução. Podemos eleger um presidente, não vai adiantar nada. Podemos ter uma bancada de senadores, não vai adiantar nada. Vamos tirar o Moraes, tem outros. E quem disse que os outros não vão se corromper também? O problema é o sistema. Temos que destruir o sistema, começando pela base do sistema. É isso que eu penso. Então, essa é a resposta. Por que, que a direita não vai mais para a rua? Porque cansamos de ser tratados como palhaços. É isso. Forte abraço do professor.